O Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Capítulo 10. A topografia. Conheça o lado inimigo, conheça o seu lado, e aí você pode ganhar. Há 6 tipos de terreno. O primeiro tipo é aquele cuja área podemos atravessar e através da qual o inimigo pode vir. Nesse tipo de área, é vantajoso ocupar o lugar mais alto e ensolarado, mantendo o caminho do fluxo de grãos. O segundo tipo é aquele no qual podemos avançar, mas não é fácil retornar. Nesse tipo, se o inimigo não estiver preparado, devemos atacá-lo e derrotá-lo. Se o inimigo estiver preparado, porém, e não vencermos no ataque, será difícil retornar, o que não nos beneficiará. O terceiro tipo é aquele que não é bom para o ataque, seja do inimigo ou nosso. Nessa área, embora o inimigo me atraia, ele não avança com o ataque. O melhor nesse caso é liderar as tropas para fingir sair, induzindo assim o inimigo a avançar. Quando metade da tropa tiver se movido, de repente procedemos com o ataque, que deverá ser lucrativo. O quarto tipo é aquele estreito. Se podemos ocupá-lo antes do inimigo, devemos usar muitos soldados para bloquear a entrada e esperar que o inimigo venha. Se o inimigo ocupar a entrada primeiro e usar muitos soldados para bloquear a entrada, não devemos atacar. Se o inimigo não usar muitos soldados para bloquear a entrada, atacamos imediatamente. O quinto tipo é aquele com área perigosa. Se chegamos antes do inimigo, devemos ocupar o terreno mais alto e ensolarado, obtendo vantagem para atacar o inimigo. Se o inimigo ocupar o lugar primeiro, devemos recuar. O sexto tipo é o lugar distante. Se, nesse caso, ambos têm vantagem e desvantagens semelhantes, o pedido de batalha com muito esforço não é favorável para nós. Os 6 pontos acima são os princípios do uso do terreno, uma importante responsabilidade do general. Também são 6 os tipos de falhas, ou derrotas. Nenhuma delas é causada por desastres naturais, e sim pela falha dos generais. 1. Quando se tem condições semelhantes às do inimigo, e ele tem 10 vezes mais pessoas do que nós, o ataque falhará. 2. Quando os soldados são poderosos e os generais são covardes, o ataque falhará. 3. Quando os generais têm alta capacidade e os soldados são covardes, o ataque falhará. 4. Quando o subordinado está irritado, não obedece ao comando, encontra o inimigo e então corre para lutar. O general principal controla um subordinado de quem não conhece a capacidade, então o ataque falhará. 5. Quando o general é muito fraco e lhe falta um pouco de majestade, seja decorrente de falta de treinamento, seja de educação, os soldados não sabem onde ou como prosseguir. Dessa forma, o arranjo é muito caótico e também falhará. 6. Quando o general não é capaz de julgar corretamente a situação do inimigo, de acertar muitos com poucos, de golpear o forte com o fraco e não possui uma força de elite como espinha dorsal, ele falhará. As 6 situações acima inevitavelmente levarão o exército ao fracasso. Evitá-las é uma responsabilidade dos generais que deve pesquisar e considerar tais situações com atenção. O terreno é uma condição auxiliar. Identificar corretamente a situação do inimigo, desenvolver um plano vencedor, estudar a periculosidade do terreno, calcular a distância. Esses são os deveres dos generais.
Aquele que compreender esses princípios e a partir deles conduzir a guerra, vencerá. Aquele que não conhecer os princípios de condução da guerra, falhará. Portanto, se há garantia de vitória de acordo com a realidade do campo de batalha, mesmo que o governante tenha ordenado não lutar, você pode lutar de forma resoluta. Se a análise do campo de batalha apontar uma possível derrota, mesmo que a luta tenha sido ordenada, você não pode lutar. Não seja ganancioso, almejando fama ou vitória. Nem tema o descrédito se for necessário recuar. O general pode ser considerado o talento mais valioso de um país, quando o seu único pensamento é servir ao governante, prestando-lhe um bom serviço. O general pode tratar os soldados tão gentilmente quanto um bebê, e assim os soldados podem seguir o general através do fogo e da água, sendo leais mesmo que atravessem o inferno. Os generais podem tratar soldados tão amavelmente quanto o próprio filho amado, e os soldados podem estar dispostos a morrer junto com os generais. Porém, se o general se preocupa demais com os soldados, já não pode usá-los. Assim, estraga-os cegamente e não pode controlá-los. Se os soldados violarem a disciplina e não forem punidos seriamente, tal exército, assim como um garoto frágil, não pode ser usado para lutar. Sabendo que nossos homens estão em condições de lutar, mas sem ter certeza de que os homens do inimigo não estão, a possibilidade de vencer é apenas a metade. Sabendo que o inimigo está em condições de lutar, mas sem saber que nosso exército não está, a possibilidade de vencer também é apenas a metade. Sabendo que o inimigo pode lutar e que nós também podemos, mas sem entender as condições do terreno, a possibilidade de ganhar ainda é apenas metade. Então, quando os generais que realmente sabem como usar o exército agem, eles agem com um objetivo claro e sem confusão, tomando medidas flexíveis e não rígidas. Conheça o lado inimigo, conheça o seu lado, e aí você pode ganhar. Entenda sobre o clima e a geografia, e a vitória será completa. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E aproveite para deixar nos comentários sugestões de livros para a nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo!